Eu fiz algumas observações, porque o professor Fiorilo é ótimo. Eu fui aluno dele por 2 semestres e é uma coisa maravilhosa. Tive a minha atenção despertada para o direito ambiental, em razão do professor Gilberto Passos de Freitas, nosso desembargador, que foi nosso prezado corregedor-geral da Justiça do Tribunal, e gostava do assunto. Aí ele falava, eu falava, bom, vou ficar à sombra dele, vou seguir. E tive a oportunidade de, durante o mestrado, poder bem desenvolver o tema. Primeira observação, a doutora Grace, que é uma pessoa que eu estimo muito, falou que foi aluna do professor Fiorilo há 2 décadas. Aí me veio a dúvida, eu não sabia que ele também lecionava na pré-escola. Eu falei, poxa, que novidade, né? Já chegou. Mas depois ela veio aqui fazer essa entrega que nós nos conhecemos há esse tempo. Sim, ela ia de colo lá para o fórum e eu a via. O professor Fiorilo falou das teorias de Karl Marx, do alimento e da fantasia. Isso nada mais é do que o antigo panis et circenses que os romanos já tinham. Veja, os romanos foram maravilhosos, eu os admiro. Tudo que nós temos hoje veio de lá. E lastimo, sinceramente, que os cursos de direito tenham, a expressiva, esmagadora maioria, tenha afastado o direito romano, da onde se seguia com muito mais facilidade para os demais ramos do direito. A gente sabia o que acontecia. E quando o professor Fiorilo falou da situação da água, que dependendo do rótulo com que se apresenta tem um preço ou outro, me lembrei de uma situação, porque eu sou uma pessoa excêntrica, né? Na minha idade e onde eu estou, eu sou excêntrico. O Keoma, o nosso estagiário que está sentadinho ali atrás, e está forçando para não rir, para ninguém saber quem é, se ele fizer as mesmas coisas que eu, ele é chato. É tudo uma questão de angulação. Eu estava outro dia no restaurante, professor Fiorilo, e o garçom vem e fala assim, ó, o senhor quer um café italiano? E o café italiano era R$16. Eu falei para ele, eu não tomo café velho. Ele falou assim, como assim café velho? Esse café deve ser velho. Não, ele é fresco, ele não pode ser. Porque a Itália não produz café. O café ou é produzido no Brasil ou na Colômbia. Então ele foi torrado e moído lá e voltou. Ele é muito mais caro que o café caboclo, qualquer um que nós tenhamos aqui. E, além disso, é muito mais velho. Não vou nem falar da Bolsa de Café de Santos, onde eu passo, a digna presidente da subseção da OAB de Santos, né, está aqui presente. Aquela maravilha que a gente senta lá e toma aquele café puro. Mas o fulano queria entrujar aquele café italiano e com um preço que pagava a ida e vinda dele, provavelmente em primeira classe. Mas, não, quero o meu cafezinho fresco aqui do Brasil. Direito penal ambiental. Nós temos que levar em consideração que nós não temos tradição em penal ambiental. Nós estamos começando, a bem da verdade, a nos enfronhar no assunto. Nós estamos começando a entender. E eu repito, sempre que eu toco no assunto, uma cidade onde eu morei, foi a última antes de vir para São Paulo, a cidade chama-se Paraguaçu Paulista, na Alta Sorocabana, e nessa cidade havia 2 empresas extratoras do óleo do algodão. E essas empresas, ao final do dia, muitas vezes, abriam suas chaminés e a cidade recebia o odor daquele produto que era industrializado o dia inteiro. E na praça, a praça onde fica a igreja Nossa Senhora da Paz, ali no centrinho da cidade, as pessoas se reuniam, sentiam o cheiro e diziam, é o cheiro do progresso. Essa era a nossa visão. Mas, naquele tempo, não havia uma agressão ao meio ambiente que fosse preocupante ainda. Porque, primeiro, os meios de agressão eram pequenos, eram incipientes. Segundo,
havia menos pessoas agredindo o meio ambiente. E com isso a natureza tinha como se recuperar. Só que, com o passar do tempo, passou a haver um incremento de novos meios de disseminação do meio ambiente. E nós sabemos que a inventividade humana é ótima para o mal. Hoje mesmo, no jornal Estado de São Paulo, tem mais uma reportagem a respeito do uso de gás sarin na Síria, já está dando como certo. Então, alguém inventou o gás e logo se pensou num meio efetivo de mortandade. A inventividade humana, ela é ótima. Pode ser que, algum tempo atrás, soltando o gás sarin em alguns ambientes, ou nenhuma, ou poucas pessoas fossem atingidas, mas quando se encaminha para aquele fim, o objetivo final atingido, ele é muito preocupante em termos de extensão. E daí, portanto, que a partir da Constituição Federal de 1988, chamada nossa Constituição Cidadã, se trazer, através da interpretação do artigo 225, que os crimes deverão ser apurados. Já havia condições anteriores? Sim, já havia. Hoje se discute muito o Código Florestal, que determina que 20% das áreas devem ser cobertos de mata nativa. Mas o Código Florestal de 34 dizia que só podia ser desmatado 3/4. 3/4 dá um saldo de 1/4, e 1/4 é 25%. Então hoje diminuiu, inclusive. As pessoas se insurgem e as discussões acabam sendo essas. Não havia legislação? Havia, está claro que havia. Desde 1800 e pouco já havia proteção da fauna. E nesse desenvolvimento foram trazidos os crimes contra o meio ambiente, crimes contra a fauna, a flora, poluição, crimes contra o ordenamento urbano e patrimonial cultural, crimes contra a administração ambiental. E todos concentrados para o fim de preservação daquilo que é nosso. Estamos sentados hoje aqui e acredito que a expressiva maioria dos presentes, que eu vejo que são todos jovens, não sabem que no quarteirão de baixo, que hoje não existe mais, ficava um prédio chamado Condomínio Edifício Santa Helena. E esse Condomínio Edifício Santa Helena concentrava aquilo que se chamava o Grupo do Santa Helena, artistas plásticos, poetas, escritores que se reuniam. Era um local de arte. Está claro que o cinema, que funcionava embaixo, um pulgueiro, já tinha se afastado daquilo. Porém, a revitalização poderia ocorrer. Afinal, estão sendo revitalizadas muitas coisas que não têm importância histórica. Para quem pegar o jornal Estado de São Paulo de hoje, no caderno de turismo, vai ver que tem uma magnífica reportagem sobre o centro rupestre do Piauí. Lá, e eu nunca tinha visto aquelas fotografias que eles mostraram. Estou até pensando aí, eu tenho aí uns dias de compensação para tirar esse ano, vou dar uma juntada com o feriado, estou pensando em ir para o Piauí, eu quero ver aquilo. Provavelmente antes que desapareça, porque não tem cuidado nenhum, embora o governo federal tenha destinado bilhões de reais para a construção de aeroporto que recebesse Boeing e pelo menos um hotel 5 estrelas e um hotel 4 estrelas, o que acabou sobrando foi uma pista para Teco-Teco e a pensão da tia Nena, que atende com muito respeito e hospitalidade todas aquelas pessoas. Mas vamos lá para ver o que pode acontecer. Nós temos história no Brasil. E temos história do nosso lado. Tudo isso está deixando de existir. Não se dá atenção. Os ataques que estão sendo feitos, eu, conforme a doutora Grace Patrícia Fuller, Fuller porque, como tiraram o trema, né, na nova ortografia, ela deixou de ser Filler. Então agora ela é Fuller. Como ela disse, eu faço palestras para a OAB e há algum tempo eu optei pelas cidades mais longínquas. E é muito agradável. E indo em maio último para Franca, participando de um simpósio lá, indo de táxi de Ribeirão Preto para Franca,
Estava conversando com o taxista, né, aquela coisa nossa do interior, de sentar e conversar com os outros, que vocês paulistanos não fazem. Vocês sentam no ônibus, no metrô, e fica todo mundo quieto, ninguém se comunica. Né? Nós no interior não, a gente fala mesmo. E estava conversando, e pronto, vai falar o quê? Não, vou falar sobre meio ambiente. Não, nossa, bacana, né? Eu falei, aqui é uma região que o assunto é interessante, ver os dois lados da estrada, a quantos quilômetros nós só temos canavial, né? Isso é problemático, nós precisamos estudar. Eu falei, mas o canavial aqui já está tudo controlado. Agora só tem a queima da palha de cana permitida. Eu falei, como é que é a queima da palha de cana permitida? De noite, né? De noite pode queimar. Não, de noite não pode queimar. É que de noite não tem quem chame a polícia. Então a coisa passa mais desapercebido. E ele tocou num assunto que com profundidade eu não tinha pensado até aquele momento. Ele falou, é uma pena, depois da queima, os animais mortos naquele local. E aí a doutora Selma Mandruca, que foi minha aluna também, é presidente do GAP, Grupo de Apoio ao Primata, ela vai se espantar, porque os animais morrem lá. E ele me explicou, falou, aqui durante muito tempo, ali era a rota de animais, ou mesmo o viveiro deles. O instinto natural faz com que eles voltem para a área nativa, embora agora seja um canavial. Então, quando põe fogo, muitos não conseguem fugir. Depois, dando aula no Barro Branco, falando sobre isso, um aluno me passou um slide sobre os animais, alguns mortos e outros recuperados, mas recuperados nós não sabemos exatamente se vale a pena eles prosseguirem. Estão queimados, estão com suas atividades, focinhos, patas danificados, que a gente não sabe se vale a pena a sobrevivência deles, alguma coisa que eu me pergunto. Por isso que, com base na ineficiência dos meios administrativos e dos meios civis de contenção da poluição, se pensou em dar um incremento para a parte criminal. Ora, o que seria a parte criminal? Em princípio, é a última ratio. Devemos sempre procurar. Também, eu me recordei quando o professor Fiorilo falou da criminalização das condutas, que há uma tendência, na realidade, do homem colocar tudo que incomoda fechado. Então, os loucos nós colocamos em hospícios, os menores que nos causam problemas, nós colocamos atrás de paredes, aqueles que incomodam na sociedade, nós os colocamos em depósitos de presos, que são chamados de CDP ou de penitenciárias, nós afastamos, aquilo fica fora da nossa vista. Tudo bem, prisão não é algo adequado, principalmente numa terra onde não há preocupação com o preso, nem com o menor que é encaminhado. Concordo plenamente com isso, mas, de momento, me parece, a única coisa que nós podemos fazer para assustar um pouco. Por que assustar? Porque a expressiva maioria das penas previstas para os tipos penais ambientais ou são de detenção ou são tão pequenas que admitem a transação penal. E o que é a transação penal? A transação penal é algo também novo da Lei 9.099/95, não tem 20 anos. Se a doutora Grace, ela, quando de colo, já conhecia há 2 décadas o professor Fiorilo, ela já o conhecia antes da lei ambiental. Estou fazendo o cálculo certo? Não foi bem. 95, 2005, 2015. Não chegou lá ainda. Então, nós não temos hábito de trabalhar com lei ambiental. Da onde vem a falta de hábito? Primeiro que demorou para que nos cursos universitários de direito trouxessem o que seria a transação penal. Então, demorou para isso entrar no currículo. E a fórmula de conciliação, mesmo como nós conhecemos hoje, essa fórmula
ainda é muito improvisada. Não há um cuidado devido em individualidades, em se trabalhar com aquilo. Vamos pegar o caso lá do pescador que pegou os 12 camarões em Santa Catarina. Que, a bem da verdade, 12 camarões em Santa Catarina não dá nem uma sequência de camarão, né? Aquela delícia que a gente encosta lá na praia, a sequência. O pessoal vai trazendo a sequência, nós vamos comendo os camarões, etc. Nem isso é possível, mas ele tem que receber uma reprimenda, mas que seja de acordo, que seja proporcional àquilo. Trouxeram a lei ambiental. Aqui não vai uma crítica muito dura, espero, aos meus pares, mas os juízes também têm dificuldade em trabalhar com transação penal. Com o que se trabalha? Cesta básica. Quando um juiz, me parece, de Ribeirão Preto, pela primeira vez, transformou a pena em cesta básica, foi destaque no jornal e passamos a fazer igual. Só que o Instituto se vulgarizou para o pior. Como eu sempre fui uma pessoa chata, lá na vara 12ª, onde, graças a Deus, fui muito feliz, eu fazia um trabalho diferenciado. Os advogados reclamavam, porque chegavam lá e eu dava uma multa elevada de acordo com o crime da pessoa. Mas, por que não uma cesta básica? Não, uma cesta básica é inócua. Um dia chega lá, era uma receptação de uma BMW, o fulano me disse, paguei 80 mil reais na BMW. O senhor comprou de quem? Eu não conhecia a pessoa. Encontrei na Feira do Rolo. Os documentos do carro. Não, ele não tinha os documentos do carro. O recibo. Não, ele não me deu recibo. Ficou de dar depois. O senhor pagou em cheque? Não, paguei em dinheiro. Eu tinha 80 mil reais em dinheiro no bolso. Tá bom, então faço uma proposta aqui de uma transação penal. O senhor paga uma multa de 8 mil reais em alimentos cesta básica destinados a uma instituição beneficente. Mas eu vim pensando numa cesta básica. Não, mas eu vim pensando em 8 mil. Mas por que 8 mil? Cara, ele pagou 80 mil reais uma pessoa que não conhece, que não tinha documento, não tinha nada. Poxa, eu, um juiz, um cara bacana, estou pedindo para ele levar 8 mil para uma instituição beneficente e não vai fazer isso? Aí fechamos em 5. Então, a minha ideia sempre foi essa, encaminhar de acordo com a proporcionalidade daquela situação. E vinham lá os casos, agressão ao meio ambiente, fauna, vai para o SOS Mata Atlântica. Agressão ao meio ambiente, não, fauna era o SOS Fauna, daí que eu tirei, ou congêneres. As plantas, aí sim, para o SOS Mata Atlântica, vamos encaminhar. E a pessoa vai entregar, ela vai lá para conhecer o trabalho, porque não adianta fazer um depósito, vai lá, entrega, e para ver o que está acontecendo, para tomar cuidado. Porque eu fico impressionado, aquele pessoal que chega na vara, a primeira Câmara Reservada do Meio Ambiente, onde nós tratamos de questões extrapenais, chegam lá e falam, não tem problema a queima da palha de cana. Não tem. Agora, peço que o senhor se dirija ao meu neto, que está com problema respiratório, e diga para ele que não tem nada a ver aquilo lá. Vai lá e explica. Nós estamos numa cidade onde as crianças já têm o sistema respiratório diferenciado, a calibragem dos brônquios é mais larga, porque há menos oxigênio no ar. Então eles precisam inspirar mais coisas para aproveitar e entrar mais oxigênio. Pô, que bacana, né? Nós somos mutantes, né? Vamos procurar o professor Xavier. Só que nós não temos o professor Xavier, nós temos o professor Fiorilo, que pensa o oposto da benesse. Isso não é uma vantagem para nós. Daí a necessidade de, infelizmente, criminalizar para preservar o meio ambiente. As pessoas não respeitam outra coisa que não seja algo mais duro. Se eu contar para os senhores vão pegar o volume de multas administrativas que são ajuizadas, prescritas, é uma coisa incrível. Eu já procurei as pessoas, falei, não entrem mais com essa ação. Não entrem mais com... Não, nós temos que entrar, porque senão vai dar uma conduta de prevaricação. Mas veja,
fulano praticou uma infração, não cobraram na época, entraram com a cobrança depois. Além dele não pagar, o Estado ainda vai pagar sucumbência para ele. O prejuízo é maior. A natureza não recebe aquela multa e o Estado paga a sucumbência para aquela pessoa. Do ponto de vista técnico é ótimo, porque a gente faz um modelinho de voto, joga no computador, prescrição, tchum, tchum, coloca as datas, vai rapidinho. O processo não para, mas é um desperdício de tempo e dinheiro do Estado. O processo é alguma coisa de caro. Movimentação das pessoas é caras. Vamos falar dos outros casos de agressão ao meio ambiente. Muda-se a titularidade da pessoa jurídica. Mas quem é que vai se sujeitar a entrar numa pessoa jurídica que está com problemas? Muita gente entra. E hoje a figura do laranja está ultrapassada. Hoje nós já temos a figura do acerola, aquele que vale por 20 laranjas. Ele é muito melhor para pegar. Tradicionalmente, essas pessoas estão entrando. Então, aqueles titulares de pessoas jurídicas, eles vão migrando para outros ramos, para outros segmentos, e deixando aquele problema para trás. E nós estamos preocupados com toda essa situação, daquilo que não se faz. As câmaras reservadas estão funcionando bem? Até o momento estão funcionando bem, embora, doutor Gilberto, o volume de serviços que tem havido é muito grande, né? Há um comentário, inclusive, de que haveria cerca de 8.000 processos no acervo geral, que conforme vão chegando lá, vão remetendo para nós. Então nós não sabemos a extensão disso. E o temor é que um dia se torne impraticável. Por que impraticável? Porque a Câmara do Meio Ambiente, sendo reservada, ela não é profissionalizada. Então eu sou voluntário lá. Cada processo que eu recebo do meio ambiente, eu deixo de receber um processo criminal. Ou seja, eu não recebo um furto tentado, porém eu recebo uma ação civil pública de 15 volumes contra a administração pública, onde foram chamados ali de prefeito, secretário de obras, o diretor de obras da época e 52 adquirentes de terrenos. Pronto. Então, me dá um pouquinho mais de trabalho. E a compensação é por número de processos, não por volumes. Mas tudo está caminhando, ou pelo menos temos a intenção de que tudo esteja caminhando. E com o objetivo de educação, o objetivo de se levar alguma novidade para as pessoas, para as comunidades. Porque quando se fala de meio ambiente, desde o momento em que nós não somos alienígenas, desde o momento em que nós não somos estranhos ao que aqui está acontecendo, quando se fala em meio ambiente, nós fazemos parte do meio. Nós estamos nesse meio. Nós não somos tão só observadores. Nós não estamos distanciados. Nós estamos integrados. E essa situação da criminalização chegou até a criminalização da pessoa jurídica, que eu vou falar em linhas gerais, porque eu sei que vai ser objeto de maior aprofundamento. Nós ficamos muito preocupados hoje. Criminalização da pessoa jurídica é um absurdo. Não é. Já, de alguma forma não explícita, havia essa previsão na nossa legislação. Quando nós pegamos a legislação sobre licitações, concorrências, etc., e vemos lá requisito para inscrição, quitação com os tributos, nós podemos transformar isso num tipo penal. Não estar quites com tributos federais, estaduais, municipais. Pena, proibição de participar de licitação. Já está escrito lá. É que nós não fazemos essa leitura. Portanto, nós não vemos que já está na nossa legislação há muito tempo. A gente procura passar para outro campo. E mais, o artigo 43 e 44 do Código Penal, com medidas alternativas, com penas substitutivas. O que ele trouxe? Ele já trouxe a penalização para a pessoa jurídica. Quando eu fui fazer a pesquisa sobre o tema, os acórdãos que eu encontrei eram só meus. Falei, será que sou eu que estou condenando nisso?
Mas, vejam, um caso só para ilustrar. Uma indústria de bijuterias, essas que as senhoras aqui presentes envergonham, porque a beleza das senhoras é tão grande que as bijuterias ou joias que carreguem fica diminuída perante o brilho que vocês destacam. Essas bijuterias, feitas numa fábrica de umas pessoas que vieram do Oriente, numa determinada máquina, tiraram o esquadro, que era para correr mais rápida a lâmina, e o pedal de freio, aquele pedal de emergência, tinha sido retirado. Resultado, a mocinha trabalhando, desceu a prensa, não tinha o pedal de freio, lá se foram alguns dedos dela. Acidente do trabalho é algo que até hoje me diz muito negativo, mesmo porque, advogando, eu dava assessoria para sindicatos e recebia acidentados lá. Olha, pior ainda, doutor Gilberto, meu pai era promotor no interior naquela época em que tinha o PTB, né? Então, o atendimento do promotor para todas as pessoas. E algumas vezes iam em casa. E eu via meu pai pegando um toco de braço, examinando uma mão para ver quantas falanges tinham sido amputadas, e talvez aí tenha decorrido a minha má impressão sobre o assunto, a deformação de pessoas. Esse incidente aí da Sapopemba com pessoas soterradas me recordou que há milênios, e aí a professora Grace não era sequer uma expectativa, há milênios, no Egito Antigo, já desmoronavam minas e morriam crianças, que eles colocavam crianças nas minas para ter que remover menos terra, então, menorzinhas, elas andavam ali dentro. Acidente de trabalho é uma coisa que a vida inteira aconteceu. Bom, condenei lá o responsável pela área técnica da empresa, o contrato dizia quem era o responsável, portanto, o réu era ele, e determinei como pena substitutiva, a suspensão da pena, e que aquela máquina fosse reparada, além de ficar interditada por 6 meses. Quem que recebeu a pena? A pessoa jurídica. Por quê? Porque no Código Penal da reforma de 1984 já havia a previsão para isso. Essa 43, 44 não é de 84, mas tudo bem. Na ênfase eu ultrapassei. Já tem a previsão legal no Código Penal de que haja a penalização para essa pessoa. Portanto, não é novidade nenhuma. Aí as pessoas vêm e comentam, mas foi retirada da Constituição a penalização, a criminalização de condutas por crimes econômicos. Gente, não é porque nós estamos aqui num simpósio criminal, que eu sou principalmente criminalista, que eu vou desprezar os colegas que são civilistas, mesmo porque eu vejo a colega Fernanda ali, que não é exatamente da área criminal, mas as coisas são diferentes, sabe? Lá na área civil, na extrapenal, se teve a quebra de alguma empresa, eles vão procurar se ressarcir contra aquele que deu prejuízo, ou se trabalha e se readquire aquela condição. O legislador constituinte, quando ele manteve a penalização para a pessoa jurídica, foi porque ele sabia que determinados danos ambientais são irreversíveis. Vamos lembrar do pássaro Dodô, que além de ser um personagem muito simpático de algumas histórias do Pato Donald, do Mickey, realmente existiu e deixou de existir, foi dizimado. Vendo recentemente um documentário sobre bacalhau, a ambientalista falou, olha, podem comer bacalhau à vontade, porque o bacalhau já está extinto. Então aproveitem o que está por aí. Hoje o que a gente come não é mais bacalhau. Então, as coisas estão acontecendo ainda hoje, de algum modo, e nós não temos como trazer a consciência imediata. Há alguns anos, numa reunião ainda Fórum Criminal no viaduto Dona Paulina,
eu ouvi do professor Napoleão Mendes de Almeida, grande filólogo, que para haver a modificação da sociedade são necessárias 3 gerações. Primeira geração para se conscientizar do problema. A segunda geração para divulgar e descobrir os modos de modificação dos hábitos. E a terceira geração para implantar os novos hábitos. Ele disse, cada geração é 25 anos, ou seja, nós precisamos de 75 anos, em média, para mudar algum hábito nosso. E, infelizmente, hoje nós não temos mais tempo para isso. Todos nós que passamos as últimas semanas aqui na agradável cidade de São Paulo, respirando um ar poluído, e não precisamos ligar a televisão para saber o nível de poluição do ar. Bastava passar o dedo em cima do nosso carro, porque aquela poeira que tinha assentado lá era o que nós estávamos respirando. Minha mulher falou, precisa lavar o carro. Eu falei, precisa lavar. Vai sujar do mesmo jeito. Mas a mulher é meio perfeccionista nessas coisas, né? Não, vamos levar para lavar o carro. Tá bom, vamos levar, mas 2 dias depois já estava assente a poeira novamente ali em cima. Nós estamos vivenciando esse problema. Alguns odores desagradáveis. Está claro que em 15 minutos nós nos acostumamos a odores desagradáveis. Como com treinamento, com 10 minutos, nós nos acostumamos a mudanças de temperatura para menor. O corpo humano se ajusta a isso. Mas está havendo uma destruição de tudo ao nosso redor. E nós estamos preocupados com, primeiro, descaso, segundo, com discussão de outros temas. O que é o descaso? Os senhores imaginem uma lei municipal de logística reversa determinando a recolha de determinado produto. E foi dado prazo de 10 anos para implantação, com escalas, 10%, 20% em cada ano. Bom, em 2012 se chegou aos 100%. E a advogada me procura dizendo, olha, nós não temos como implantar isso aqui. Mostrou, o que nós conseguimos foi isso. O que ela apresentou de logística reversa de uma empresa, de um porte, os senhores não imaginam, os latões que ela tinha lá eram do tamanho dos latões que eu tenho em casa para reciclagem. Eu falei, poxa, isso aqui não resolve nada. O que mais que tem? Ela virou e falou assim, não, aqui nós achamos que essa lei não ia pegar. Eu falei, agora pegou. Então agora vocês vão ter que correr para se ajustar. Por quê? É o mesmo problema da queima da palha de cana, que em 2014 tudo vai ter que estar automatizado. Mas tem gente que não está correndo. Por quê? Nós estamos no Brasil. O que pode acontecer? Pode acontecer uma lei especial que prorrogue isso por mais algum tempo. Aí, quando eu saí de Ribeirão Preto, dessa última vez que eu fui lá, peguei o táxi de manhã lá para correr para o aeroporto, e o taxista dizendo, olha, hoje eu atrasei um pouco, porque nos hotéis eles têm sempre o pessoal que trabalha com eles, né? Hoje eu me atrasei um pouco porque teve queima essa noite, e vem uma fuligem preta, uns pontinhos pretos que aderem para tudo. Aí eu tive que lavar o carro e lavar o chão de casa para sair, porque aquilo vai batendo sol e gruda, fica muito mais difícil de sair. É isso que aquele pessoal está respirando. Então, a necessidade de se criminalizar. Ora, a criminalização existe, a necessidade, porque as pessoas não são rápidas em aprender naquilo que seja o extrapenal. Mesmo porque o extrapenal se discute muito. A minha sessão de Direito Ambiental foi a semana passada, na quinta-feira. Na quarta-feira, eu passei a tarde inteira conversando com advogados que levavam memorial. É interessante, professor Fiorito, pelo seguinte, eles levam memorial e dizem, vou fazer a sustentação oral. Eu falo, bom, você vai fazer a sustentação oral, então não vou ler memorial. Porque vai falar a mesma coisa. Não, é tris in idem, porque eles ainda explicam lá o que está. Eu falei, mas gente, já entrou com o agravo, apresentou o memorial, me explica o memorial aqui, e vai falar lá.
Eu acho que está circulando na classe dos advogados que eu estou mais retardado mental do que era, porque há necessidade de uma explicação muito mais intensa do assunto. Então, a tarde inteira eu fiquei conversando com pessoas que querem exatamente me convencer de que não é aquilo. Mas me mostra onde é que está. E eu não trato bem, etc., mas sei que, infelizmente, é a posição do advogado. Contei para vocês, eu advoguei 13 anos. Eu sei como é duro. Mas nós temos que começar a pensar numa nova fórmula. E qual que seria essa nova fórmula? Conscientização. E daí a penalização, quando for transformada em pena alternativa, se encaminhar para a nova fórmula. Há uma década atrás, a professora Grace, nessa época, já estava no pré-primário, eu, numa pena alternativa, um loteamento irregular na Serra do Mar, mandei encaminhar o dinheiro para o SOS Mata Atlântica. Tudo bem. Passou uns dias, me chamaram que ia ter uma solenidade no auditório lá do Fórum Criminal. Cheguei para a solenidade, era para lançamento de um guia do SOS Mata Atlântica, que tinha sido feito com o dinheiro da doação que eu tinha mandado entregar. Eles imprimiram um guia de serviços e queriam que eu tivesse presente. Falei, gente, olha, uma coisinha pequena e que deu um resultado. Talvez o que tenha chamado a atenção é que não tenha muita procura. E a visão mais rigorosa do legislador em termos de crime ambiental é exatamente por uma questão de política criminal. Que quando nós discutimos política criminal, se dizia antigamente, na época do jogo do bicho, não, é o peixe pequeno, está pegando o cambista da rua. Política criminal não quer dizer tão só e necessariamente uma técnica jurídica para livrar o condenado, para livrar o infrator de sofrer a pena. Mas política criminal é a adequação da pena, é o equilíbrio para a sociedade. A sociedade precisa muito desse equilíbrio. Estou vendo agora o meu antigo colega de curso universitário, professor Roberto Delmanto, que já cruzamos ombros juntos, e professor Delmanto, eu olhei para o senhor e lembrei que lá na faculdade eu digo para os alunos, olha, é o seguinte, exame da OAB, como é que vocês respondem as questões? Tudo que seja para livrar a cara do bandido. Concurso para o Ministério Público, como é que vocês respondem? Tudo que seja para colocar um bandido na cadeia. Concurso para a magistratura, o que vocês respondem? Tem duas teorias. Tem que demonstrar conhecimento. E graças a Deus o pessoal ia bem assim, né? Tirando umas alunas que uma vez foram reclamar, o professor não tem opinião. Não tem que ter opinião, quem tem que ter opinião é o advogado. Que vai. O professor tem que mostrar o caminho para o aluno encontrar a sua posição, o melhor. A questão, portanto, é essa. Nós, trabalhando com as questões ambientais, os crimes que nós encontramos são terríveis, não há interesse na apuração. Como professor do Barro Branco, da Polícia Militar, eu digo para os alunos que precisamos ter mais vocacionados trabalhando nisso. Hoje, felizmente, nós já temos um grande número de militares vocacionados, mas essas pessoas precisam ter interesse também. A doutora Selma, ela batalha no assunto, inclusive ela tem uma história dela magnífica, ela conseguiu, certa feita, uma busca e apreensão de animais de um circo, e ficou semanas procurando onde é que estavam os animais, que eles ficavam passeando de caminhão lá pelo centro-oeste. E realmente foi muito difícil pegar, porque eram animais que passavam desapercebidos, né? Elefante, girafa, rinoceronte, né? Tudo que passa assim desapercebido. Coloca num Ford Ka e vai em frente. Ninguém nota onde é que está. Mas a conscientização das pessoas, levar
a um entendimento, dar educação, levar isso, professora Grace, para as escolas, sair a campo, antes do Tribunal de Justiça ter a campanha de ir à escola, eu cheguei a fazer isso. Ia para discutir alguns assuntos. Um dia até percebi que estava numa gelada, porque estava num colégio estadual na Zona Norte, pátio cheio de garotos. Quando eu olhei pelo vitrô, eu vi a serra. Eu nunca tinha estado num lugar tão longe da cidade de São Paulo, era onde acabava. Eu nunca tinha chegado num lugar, a não ser estrada, onde a cidade acabasse. Eu estava naquele local, conversando, as pessoas interessadas, perguntando. Em cada lugar nós vamos levar realmente de acordo com aquela necessidade, mas trazer a efetiva conscientização do que seja a pesca predatória, do que seja um aceiro, do que seja uma queimada, que são os costumes que nós temos ainda. Em 1842, Visconde de Toné, ao escrever o romance Inocência, ele já falou dos malefícios da queimada. Então não é alguma coisa de hoje. E, incessantemente, se procura fazer. Enfim, o tema que me coube era uma visão geral. Eu não vou entrar no tema dos demais palestrantes. Só peço para os senhores que, com base nisso, reflitam. Nós temos a necessidade muito grande de reflexão. Nós temos a necessidade de trazer alguma coisa. E satisfação pessoal. Há um ano, mais aproximadamente, numa fala semelhante a essa na Escola Paulista da Magistratura, me foi perguntado em crime ambiental sobre crime de bagatela. E eu respondi e dei um exemplo. De modo geral, eu tenho dificuldade em entender o que seja crime de bagatela, mesmo porque o Código Penal fala de furto privilegiado. Então, ele já trouxe a forma privilegiada. Não sei por que criar uma outra que está distante. Forma privilegiada é exatamente a bagatela. Só que com a bagatela eles querem que nada seja punido, né? Se for verdade, todo dia eu vou a um grande supermercado e vou pegar um DVD do meu interesse, porque vai ser bagatela, em um mês eu já tenho 30, né? Eu vou aumentar muito a minha cinemateca. Mas o pessoal fica com essa preocupação. Eu dei um exemplo. Depois, num evento internacional, luso-brasileiro na USP, estávamos sentados, e o professor Gilberto Paz de Freitas falando, ele não só falou do meu exemplo, como mencionou meu nome, me deu crédito. E aquilo, imagine vocês receberem crédito do professor Gilberto. Gente, olha, babei ali no ar. Falei, nossa, já era o meu ídolo, vai se tornar meu ídolo mais ainda. E qual é essa situação? Nós perguntamos lá, foi perguntado, do crime de bagatela. Falei, vamos analisar em cada situação. Vamos imaginar a seguinte situação. No meio ambiente, onde haja a reprodução de pássaros, é aprisionado exatamente o macho. Os senhores sabem que, na natureza, há mais fêmeas do que machos, porque o macho fertiliza várias fêmeas. Isso sem desmerecer as fêmeas, porque a fêmea da espécie é a encarregada da preservação das principais características da espécie. A fêmea, quando escolhe o leão que venceu a luta com outro leão, é porque ela quer que os filhotes dele tenham a linhagem daquele leão que foi o vencedor. E, a partir de um filme de Marilyn Monroe chamado Os Homens Preferem... Não, Entre a Loira e a Morena, que ela fez com a Jane Mansfield, na cena final, o pai do garoto que ele quer livrar das mãos da Marilyn Monroe, fala que não devia casar. Aí ela responde para ele, mas por que não? O senhor não queria que... O senhor sempre desejou que seu filho casasse com uma mulher bonita, uma mulher que fosse boa, etc. Sim, falou, minha mãe também, sempre quis que eu casasse bem, e seu filho é o melhor casamento que eu tenho. Ele é muito rico.
Então, mesmo quando a mulher escolhe pela condição financeira, está pensando na preservação da espécie, que os filhos vão ter uma boa escola, um bom plano de saúde, ou pelo menos vão ao SUS de táxi, o que já é uma grande coisa. Mas está dando uma garantia para aquele pessoal. E se aprisionar um macho que vai deixar de fertilizar várias fêmeas, ou algumas abelhas que vão deixar de polinizar algumas flores, nós podemos ter um desequilíbrio naquele meio ambiente. Então nós temos que ter cuidado ao se falar nessa circunstância. Hoje eu estou preocupado com algumas excludentes de ilicitude. É alguma coisa que estou começando a organizar o trabalho agora, mas pensando, por exemplo, pessoas que moram em florestas fechadas. Essas pessoas têm uma tendência para depressão, problemas de saúde associados à depressão, pela falta de insolação que eles têm. E pessoas que moram em sopé de montanhas. Essas pessoas também, elas passam a ter alguns problemas de saúde. Então eu fico pensando, para essas pessoas, será que seria conveniente que houvesse a abertura de uma clareira? Algum assunto que eu estou tentando levar avante. Mas, por enquanto, naquela sincronia do Milor Fernandes, que dizia, livre pensar é só pensar. Então, estou pensando sem me fixar, mas há necessidade de uma adequação. Porém, a partir do momento que nós tivermos alguma amplitude de pensamento, nós vamos ter que ter um apoio do poder público, ou pelo menos um estímulo maior à comunidade, para que esse estímulo ao pensamento, o estímulo à abertura do pensamento, venha acompanhado de alguma coisa que venha a ressarcir ou venha a recompor o meio ambiente. Nós vamos ter que encontrar uma outra alternativa, de modo que tudo caminhe necessariamente junto. Hoje, dia 18 de setembro de 2013, é o dia em que a humanidade está no seu auge, no seu apogeu de desenvolvimento, intelectualidade e formação. E só vai perder para o dia 19 de setembro, porque a cada dia nós estamos numa evolução constante. Então, vamos, a partir disso, aprimorarmos para encontrar uma solução, que, infelizmente, o criminal se faz necessário. De forma simples, professora, é a minha fala.